Você já sentiu como se alguém estivesse te observando, não por admiração, mas por obsessão? Como se, por trás de cada palavra falsa, de cada tentativa de manipular sua imagem, existisse algo mais sombrio. Talvez você não saiba ainda, mas eles não estão tentando te destruir porque você é fraco. Eles fazem isso porque você é a ameaça que expõe a verdade que eles tentaram esconder por anos. E não, você não chegou até esse vídeo por acaso. Se você está aqui, é porque algo dentro de você, talvez sua intuição, talvez sua história, sabe que existe uma verdade que precisa ser revelada. Você vai entender tudo, ainda neste vídeo. Me conta aí nos comentários. De qual cidade você está assistindo isso agora? Sério, quero saber até onde essa mensagem está chegando. Antes de continuarmos, já deixa o seu like se esse início falou com você. Isso ajuda essa mensagem a chegar em quem também precisa ouvir. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque os próximos vídeos vão continuar rasgando o véu da manipulação e trazendo clareza sobre essas mentes obsessivas. E comenta o número 22 aqui embaixo, só para eu saber que você é dos que enxergam além da superfície. Em algum lugar, alguém acreditou que poderia manipular a realidade impunemente, construindo uma narrativa paralela, onde suas mentiras se tornariam verdades e sua vítima seria isolada, desacreditada e silenciada. Eles agiram nas sombras, com sorrisos plásticos e palavras envenenadas, criando um enredo no qual seriam os protagonistas heróicos, enquanto você seria o vilão. Mas há algo que esses arquitetos da ilusão não previram: o poder inevitável da verdade. E a verdade, quando surge, não pede licença. Ela rasga véus, quebra espelhos e obriga todos a encarar o que há por trás da máscara. Neste caso, o que está sendo revelado não é apenas uma farsa, é um colapso. Estudos mostram que o cérebro humano reconhece inconsistências antes mesmo que a consciência consiga nomeá-las. Isso significa que, mesmo que tentem disfarçar, maquiar ou justificar seus atos, o instinto das pessoas ao redor começa a captar que algo não está certo. Como um thriller psicológico em tempo real, os comportamentos estranhos, as palavras contraditórias e as reações exageradas se acumulam. Aos poucos, os espectadores dessa trama, sejam amigos, colegas ou até mesmo desconhecidos, começam a perceber o enredo oculto. E aí, o predador que se achava invisível passa a ser visto com clareza. O mais intrigante é que esse processo de exposição não é causado por denúncias explícitas, mas pela própria natureza do desequilíbrio. A mentira, por mais bem construída, não resiste ao confronto com a realidade. E quando essa realidade começa a vazar pelas rachaduras da farsa, o efeito dominó é incontrolável. Aqueles que tentaram controlar sua imagem agora lutam para manter a própria. E o mais cruel é que a cada nova tentativa de manipular, apenas tornam mais evidente quem realmente são. Eles acreditavam que poderiam conduzir o jogo, moldando percepções e distorcendo fatos a seu favor. A ilusão era sua ferramenta favorita. Mentiras bem contadas, histórias dramatizadas, insinuações plantadas em conversas cuidadosamente calculadas. Tudo isso com um único propósito: controlar como os outros enxergavam você. Mas o que eles esqueceram é que a realidade é autossuficiente. Ela não precisa de defesa, argumento ou justificação. Ela apenas é. E cedo ou tarde, ela começa a falar por si mesma, e quando fala, não há narrativa que a silencie. Cada tentativa de manipulação se transforma em uma peça visível de um quebra-cabeça perturbador. Expressões forçadas, risos desconectados, justificativas longas demais para o que deveria ser simples. Tudo vira pista. E os olhos que antes eram distraídos começam a prestar atenção. Pessoas começam a notar que há algo errado, não com quem eles apontam, mas com quem está apontando. É um fenômeno quase biológico. O corpo reage antes da mente.
O desconforto se instala, a dúvida se espalha e logo a máscara começa a descolar. A ironia é que, na ânsia de construir um vilão, eles acabaram se denunciando. A energia dedicada a encobrir, esconder e manipular os torna cada vez mais transparentes. O público não precisa de provas formais para enxergar a verdade. O comportamento fala alto. E à medida que a realidade se impõe, os manipuladores se veem forçados a conviver com o pior tipo de exposição, aquela que eles mesmos provocaram. Se essa mensagem já te tocou até aqui, se em algum momento você sentiu seu peito apertar, a garganta embargar, como se cada palavra estivesse sendo dita diretamente para você, então agora é a hora de parar tudo, respirar fundo e escutar isso com atenção. Esse vídeo não é só mais um conteúdo, é um chamado, um espelho, um grito silencioso da verdade, tentando romper tudo aquilo que te calaram por tanto tempo. Ele foi feito com alma, com entrega, com verdade. E se ele te fortaleceu, se te curou, se despertou algo adormecido aí dentro, então mostra sua gratidão de forma concreta. Clica no botão Thanks aqui embaixo e envia R$100, ou qualquer valor que estiver ao seu alcance e no seu coração. Não é sobre o valor em si, é sobre a honra, sobre dizer, isso me tocou, e eu escolho semear onde fui alimentado. Esse canal continua existindo porque pessoas como você reconhecem quando algo é real e decidem apoiar com ação, e não apenas com palavras. Então não ignora esse toque que você sentiu agora. Esse impulso que parece sussurrar, faça parte disso, planta essa semente, fortaleça essa missão. A mente manipuladora acredita que está em cena, dirigindo o espetáculo, decidindo o que será visto e o que será escondido. Mas há um detalhe que ela não calcula. A plateia também sente. Ela pode até não entender tudo de imediato, mas reconhece quando o roteiro começa a falhar. E quando isso acontece, o espetáculo se transforma em tragédia. A tentativa de controle, antes silenciosa, sutil, quase imperceptível, passa a ser uma exibição pública de desespero. Eles começam a agir demais, falam sem serem perguntados, explicam sem haver dúvida, criam histórias onde não há contexto. A necessidade de dominar a percepção os leva a cometer erros básicos, contradições evidentes, exageros cômicos, reações inflamadas diante de situações banais. O que era para ser uma narrativa de controle torna-se uma vitrine de instabilidade emocional. E o público, ainda que silencioso, observa, compara, tira conclusões e aos poucos percebe quem está realmente perdendo o controle. O mais simbólico é que quanto mais eles pressionam, mais escancarada se torna sua vulnerabilidade. Os gestos nervosos, os olhares inquietos, os discursos desconexos, tudo grita por socorro. Só que nesse palco, o socorro não vem. Porque não se trata de vítimas sendo atacadas, mas de agressores sendo revelados. O teatro que deveria encantar agora repele. E o controlador, em pânico, percebe que está sendo assistido não como protagonista, mas como alerta vivo de um colapso em andamento. Toda mentira é um reflexo, uma projeção disfarçada do que alguém teme que seja visto. Quando alguém mente obsessivamente sobre outra pessoa, o que está tentando esconder não é a suposta verdade do outro, mas a própria. As narrativas criadas não são escudos, são espelhos. E nesses espelhos, cada distorção revela mais do mentiroso do que de sua vítima. O que era para ser uma arma se torna um retrato, distorcido, sim, mas revelador. Com o tempo, as camadas de engano deixam de funcionar como camuflagem e passam a atuar como amplificadores da obsessão. A energia gasta para manter a mentira vira prova de fixação, e as pessoas percebem isso. Elas notam que há uma diferença entre quem fala com verdade e quem se justifica com frequência. Aquele que mente compulsivamente precisa vigiar cada frase, cada olhar, cada reação. Isso consome.
E o consumo aparece no cansaço do rosto, na agressividade da fala, na perda de coerência. A verdade é que ninguém consegue sustentar uma realidade falsa por muito tempo sem pagar um preço alto. As mentiras, antes calculadas, tornam-se impulsivas. As reações, antes controladas, se tornam instáveis. E sem perceber, o manipulador transforma-se em seu pior inimigo, aquele que se expõe sem querer. Cada história falsa deixa de ser eficaz e passa a ser um sintoma. E assim, o que era uma tentativa de controle se converte em autodiagnóstico público de obsessão. Eles se esforçaram tanto para parecer normais, para construir uma imagem socialmente aceitável, que esqueceram de um detalhe simples: o corpo fala. E quando a mente começa a se fragmentar, o corpo denuncia. Tremores sutis, pausas forçadas, risos fora de contexto, olhar perdido. Cada um desses sinais começa a compor o mosaico de um colapso psicológico em tempo real. A máscara, antes bem colocada, começa a escorregar, e o que está por baixo não pode mais ser ignorado. Aqueles ao redor não precisam ser especialistas para perceber. A instabilidade é visível. As histórias não batem, as justificativas mudam. A cada novo dia, uma nova versão. E essa instabilidade vira um sussurro coletivo. As pessoas comentam, compartilham olhares, trocam mensagens. O que antes era uma dúvida interna vira uma certeza silenciosa. E nesse ponto, não importa mais o que digam. O comportamento fala mais alto que qualquer argumento. É nesse momento que o manipulador perde o controle total da narrativa. Tudo o que ele faz, mesmo sem intenção, se transforma em confirmação. Cada gesto descompassado, cada atitude fora do tom, cada frase forçada reforça o diagnóstico que o público já formulou. Há algo profundamente errado ali. E quanto mais tentam negar, mais se afundam. A máscara caiu. E ninguém está disposto a ajudá-los a recolocá-la. A simples presença de alguém que vive com verdade já é suficiente para desestabilizar quem vive da manipulação. Não é preciso confrontar, reagir ou acusar. Basta estar presente. Isso porque a verdade incomoda quem depende da mentira para sobreviver socialmente. Você não precisa levantar a voz ou apontar o dedo. Sua existência, seu comportamento coerente e sua estabilidade já funcionam como um espelho que obriga os outros a se verem como realmente são. E para aqueles que escondem falhas profundas, esse reflexo é insuportável. A presença de quem é verdadeiro age como um campo energético que denuncia a farsa. É como se, ao entrar em um ambiente, sua luz natural revelasse todas as rachaduras da estrutura montada por quem vive de manipulações. Isso os consome. Eles começam a se expor sozinhos, reagem de forma exagerada, tentam desesperadamente inverter os papéis para fugir daquilo que já está evidente. Cada tentativa de atacar vira um reflexo de seu próprio medo, e cada movimento que fazem se volta contra eles sem que você precise mover um dedo. O curioso é que enquanto eles se debatem tentando desestabilizar você, estão na verdade revelando o quanto são instáveis. O que era para ser controle vira desespero. O que era para ser domínio vira crise. E você continua ali, firme, sereno, como se fosse o centro de um furacão que destrói tudo ao redor, menos você. Porque o colapso não começa quando alguém é confrontado. Ele começa quando a verdade, mesmo em silêncio, entra no ambiente. E a sua presença é a faísca que acende esse processo irreversível. Há um tipo de poder que não se impõe com gritos, respostas afiadas ou confrontos diretos. É o poder do silêncio. O silêncio de quem não precisa se defender, porque sabe que a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra um caminho. Para quem está obcecado em destruir, manipular ou controlar, esse silêncio é enlouquecedor. Eles esperam reações, buscam respostas, querem te puxar para o mesmo jogo sujo.
Mas quando você não entra no ringue, não há luta. E sem luta, eles se desmoronam sozinhos. O silêncio incomoda porque quebra o ciclo. Toda tentativa de ataque vira eco. Toda armadilha montada cai vazia. O manipulador se vê diante de um muro que não devolve impacto. Isso os obriga a se exporem mais, exagerarem mais, tentarem mais uma vez, e a cada nova tentativa revelam um pouco mais de sua instabilidade. O silêncio nesse contexto é como uma lente de aumento. Ele amplia o que já está errado e mostra, sem palavras, quem está desequilibrado. E o mais poderoso disso tudo é que o silêncio não é passividade, é estratégia. É consciência de que não vale a pena gastar energia tentando provar o óbvio. Quem precisa entender, vai entender. Quem está assistindo já percebe. E aqueles que querem manipular percebem que estão diante de algo que não conseguem controlar. O silêncio se torna, assim, uma declaração invisível. Eu não preciso provar nada, vocês se expõem sozinhos. E isso é mais forte do que qualquer argumento verbal. Durante muito tempo, eles se sentiram no controle. Cada mentira contada era como um tijolo, cada manipulação uma parede, cada esquema uma estrutura que os fazia se sentir mais poderosos. Mas o que não perceberam é que essa construção, feita para te aprisionar, virou uma cela para eles mesmos. Com o passar do tempo, a obsessão cresceu tanto que não havia mais espaço para a racionalidade. E a fortaleza de ilusões, antes símbolo de domínio, tornou-se prisão mental. A obsessão é como um vírus. Ela se instala, se multiplica, se alimenta da atenção. E quando alimentada constantemente, toma o controle. Eles começam a viver em função de você, pensam em você, falam de você, especulam sobre sua vida. Seus dias passam girando ao redor da figura que tentam controlar, e com isso, perdem o controle sobre si mesmos. A fixação se torna visível, doentia, destrutiva, e aos olhos dos outros não há mais dúvidas. Ali há um colapso se formando em tempo real. A ironia é que, ao tentarem dominar sua vida, abriram mão da própria. Não conseguem mais focar no que é produtivo, no que é real, no que é saudável. Estão presos numa bolha de paranoia, raiva e frustração. E quanto mais tentam sair dessa bolha, mais reforçam os muros que a mantêm. É como areia movediça, quanto mais lutam, mais afundam. E você? Você observa a distância, intocável, livre, porque a armadilha nunca foi sua, foi deles, desde o início. Manipular exige esforço, mentir exige memória, controlar exige constância. E ninguém consegue manter isso por muito tempo sem deixar rastros. A repetição do comportamento manipulador começa a chamar atenção. Os exageros, as contradições, os sorrisos falsos, as histórias sempre voltadas contra a mesma pessoa, tudo isso se acumula. E as pessoas ao redor, mesmo que não falem, começam a se afastar. A energia muda, o ambiente esfria. O manipulador começa a perceber o silêncio em torno de si, e esse silêncio é o início do seu isolamento. Aos poucos, aquele que antes era ouvido com empatia passa a ser visto com desconfiança. As histórias já não convencem. As expressões antes solidárias se tornam neutras e, eventualmente, frias. O que era credibilidade vai se dissolvendo na repetição. Ninguém quer estar ao lado de alguém obcecado, desequilibrado ou emocionalmente volátil. A obsessão afasta. E o que o manipulador acreditava ser controle, vira rejeição social. O palco que montaram para te expor, vira o cenário do próprio abandono. Esse isolamento não acontece de um dia para o outro. Ele é lento, progressivo e doloroso. Começa com olhares, depois com distâncias sutis, depois com exclusões óbvias, até que chega o dia em que olham ao redor e percebem que estão sozinhos. E o mais brutal, não é culpa de ninguém. Foram eles mesmos que cavaram cada centímetro dessa cova social, porque enquanto você vivia em paz,
Eles viviam na ilusão. E ilusão, por mais que grite, nunca convence por muito tempo. Há algo que se sobrepõe a qualquer narrativa verbal: o padrão de comportamento. Palavras podem ser manipuladas, mas atitudes repetidas não mentem. E quando alguém começa a reagir da mesma forma toda vez que você está presente ou é mencionado, o padrão se forma. Esse padrão, mesmo sem ser nomeado, é sentido. Pessoas começam a notar as mesmas explosões emocionais, as mesmas histórias infladas, as mesmas contradições. E o veredito se forma de forma natural. Há algo errado ali. A repetição é o maior inimigo do manipulador, porque ela transforma atos isolados em prova contínua. Não se trata mais de uma reação fora do tom, mas de uma constância que denuncia. O discurso pode mudar, mas o comportamento não acompanha. E com isso, a plateia conecta os pontos. Amigos, colegas, até desconhecidos começam a perceber que aquele que acusa é, na verdade, o que repete o mesmo ciclo obsessivo. E o padrão, uma vez percebido, é impossível de apagar. O mais impactante é que esse padrão se escreve sozinho. Não precisa de denúncia, de escândalo, de provas gravadas. Ele é visível, ele é vivido, ele é sentido. Cada reação exagerada, cada tentativa de manipulação, cada frase contraditória compõe o quadro. E esse quadro, ainda que tentem pintar de outra cor, continua gritando a mesma verdade. Quem está obcecado não é você, é quem não consegue mais esconder o que se tornou. Antes, o medo deles era silencioso, oculto nas entrelinhas, disfarçado em atitudes passivo-agressivas e em sorrisos forçados. Mas conforme a obsessão cresceu, esse medo saiu dos bastidores e tomou o centro do palco. Agora está tudo ali, visível para quem quiser ver. Os gestos nervosos, as palavras atropeladas, as pausas estranhas, as reações desproporcionais diante de qualquer coisa que envolva você. O que antes era um teatro controlado virou uma apresentação involuntária de colapso emocional. E o público, mesmo em silêncio, assiste atentamente a cada cena. Esse espetáculo não precisa de narrador. Ele se conta sozinho, com base nas atitudes de quem tenta desesperadamente manter o controle e já não consegue. As pessoas observam, conectam os comportamentos, relembram episódios anteriores e fazem associações instintivas. O julgamento não vem da maldade, mas da percepção clara de que há algo muito errado com aquele que não consegue esconder mais atenção. É a ansiedade que denuncia, é a frequência das explosões que alerta, é a necessidade constante de atenção que revela o desequilíbrio. O que eles não percebem é que o palco em que estão não tem cortinas para se esconder. Cada tentativa de manipulação vira um ato de exposição. Cada mentira contada com pressa vira uma cena de desconforto. E cada nova crise de obsessão se transforma em mais um episódio dessa série real que não precisa de roteirista. O medo, agora, é um personagem principal. E não há como escondê-lo. Está escrito nos olhos, gravado nas ações e interpretado por todos ao redor como a verdadeira origem do caos. Não importa o quanto tentem manter as aparências, manipular a narrativa ou reescrever os fatos. A verdade sempre encontra uma maneira de emergir, silenciosa, implacável e devastadora. E quando isso acontece, nenhuma mentira, por mais elaborada, consegue sobreviver por muito tempo. O desmoronamento começa sutilmente. Pequenas contradições, reações desmedidas, tentativas de distorcer a realidade que simplesmente não colam mais. E à medida que essas falhas se acumulam, o cenário cuidadosamente montado começa a ruir diante dos olhos de todos. A verdade não precisa de palco, não precisa de aplauso. Ela se impõe pelo simples fato de ser. E ela é refletida em sua estabilidade, em sua coerência, na sua postura firme em meio à tempestade.
Enquanto eles correm em círculos tentando justificar o injustificável, você permanece no centro, inabalável. Isso incomoda, provoca, desarma, porque sua clareza é um lembrete constante de tudo o que eles não conseguem mais fingir ser. E o contraste entre você e eles se torna o holofote que ilumina toda a instabilidade que tentaram esconder. Esse processo de exposição não precisa de confronto. O universo tem uma forma precisa de restaurar o equilíbrio. Ele permite que os próprios atos da pessoa se tornem provas contra ela. Cada tentativa de controlar vira evidência de obsessão. Cada exagero se transforma em alerta. E o mais brutal, cada mentira contada se cristaliza como tijolo no túmulo da própria credibilidade. O mundo não precisa mais de explicações. O padrão foi formado, a narrativa já não convence e a verdade finalmente reina soberana sobre os escombros de uma ilusão desfeita. E assim o desfecho se torna inevitável. A reputação construída em cima de manipulações desmorona sob o peso das próprias ações. Aqueles que antes duvidavam, agora enxergam com clareza. Os que se mantinham neutros agora se afastam silenciosamente. E quem observava à distância começa a comentar, julgar e entender. Tudo aquilo que foi feito para te atingir, na verdade, serviu apenas para revelar quem realmente estava no centro do desequilíbrio. A verdade não apenas venceu, ela expôs, desnudou e encerrou o ciclo com a força de algo que não pode mais ser negado.